Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, primeira parte, a profissão de fé, segunda seção, a profissão de fé cristã, os símbolos da fé. Parágrafo 6. O homem. Número 355. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus e mulher, ele os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Depois o estabeleceu em sua amizade. Item 1. A imagem de Deus. Número 356. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Para este fim o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Número 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Número 358. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem, é por ele que existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação. A salvação dele Deus atribuiu tamanha importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. Número 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é criado como um ser O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o fez viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito a sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz.
Eu sou o primeiro e o último. Número 360. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos, de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de sua morada, a terra, cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural, Deus mesmo ao qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. Número 361. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Item 2. Corpore et anima unus. Uno de alma e corpo. Número 362. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Número 363. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana, ou a pessoa humana inteira. Entretanto, designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. Número 364. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é o corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Número 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união forma uma única natureza. Número 366. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo, na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Número 367. Ocorre por vezes que a alma parece distinta do espírito. Assim São Paulo reza para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. A Igreja ensina que essa distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação
para seu fim sobrenatural, e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Número 368. A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de profundidade do ser, das entranhas, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Item 3. Homem e mulher os criou. Igualdade e diferença queridas por Deus. Número 369. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Número 370. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para diferença de sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai, as de uma mãe e as de um pai e de um esposo. Um para o outro, uma unidade a dois. Número 371. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isto em diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Nenhum dos animais pode ser este face a face do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. Número 372. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade ou incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, osso dos meus ossos, e complementares como masculino e feminino. No matrimônio, Deus une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. Número 373. No desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. À imagem do Criador que ama tudo o que existe, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. Item 4. O homem no paraíso. Número 374. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Número 375. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva,
foram constituídos em estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era participação na vida divina. Número 376. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem foram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam o estado denominado justiça original. Número 377. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia ortogado ao homem, realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão. Número 378. O sinal da familiaridade de Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá, ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Número 379. Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Resumindo, número 380. Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. Número 381. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, a imagem do Deus invisível, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. Número 382. O homem é corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Número 383. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, homem e mulher, ele os criou. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. Número 384. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado. Da amizade deles com Deus advinha a felicidade de sua existência no paraíso.